ainda foram considerados os intelectuais do Novo Mundo. Hoje nós vamos falar sobre a civilização maia. E esse já é o segundo vídeo que eu falo sobre esse tema. No primeiro nós fizemos um resumão sobre as civilizações pré-colombianas, ou as três principais civilizações, que são os maias, os astecas e os incas. E a partir do vídeo de hoje vamos falar sobre essas três civilizações em vídeos separados. Então vamos contextualizar o que significa essa expressão civilizações pré-colombianas. São os povos que habitavam a região da Mesoamérica antes da chegada dos espanhóis. Então nós temos a data de 1492 como o ano em que os espanhóis chegaram até aqui. Quando eles chegaram aqui, algumas dessas principais civilizações não existiam mais, como os maias, por exemplo. Então as pessoas costumam achar que quando os espanhóis chegaram aqui, eles encontraram os maias, os astecas e os incas. Sendo que quando eles chegaram, eles encontraram primeiramente os incas, que é uma civilização mais recente a nós. Os maias não existiam mais enquanto organização social. Existiam alguns descendentes dos maias que habitavam em regiões diferentes da Mesoamérica, mas eles não existiam mais como um grupo unificado. Até mesmo a data para o surgimento dessa civilização ela é muito imprecisa. Nós temos o ano de 1500 como uma data mais ou menos certa para o surgimento dessa civilização, mas alguns historiadores afirmam que existem resquícios das coisas que eles produziam que pode ser datada até mesmo de 2500 a.C. E eles habitavam o sul do Golfo do México, na região da Península de Yucatán. Tinha uma sociedade estamental teocrática, ou seja, o imperador tinha tanto poder político quanto poder religioso. Vocês vão perceber que algumas características dos povos, principalmente dos maias, são muito parecidas com as características da civilização egípcia, por exemplo. A questão do imperador e do faraó terem um poder tanto político quanto religioso. A questão da escrita se utilizar de elementos que parecem figuras, que são imagens. As divindades, que também são antroposomórficas, e várias outras. E a pirâmide social dessa civilização era constituída da seguinte forma. No topo nós temos os imperadores, os sacerdotes e os líderes militares. No meio, os comerciantes e artesãos. E na base, camponeses e escravos. Enquanto organização social, nós temos cidades, estados independentes. Aí nós temos uma curiosidade. Por isso que os maias não são chamados de o Império Maia, e sim de civilização maia. Porque nós entendemos enquanto império uma civilização que tem o hábito de conquistar territórios. E os territórios que faziam parte da civilização maia eram independentes. Cada um possuía um imperador. Quanto à economia, nós temos um comércio à base da troca. Eles possuíam uma moeda feita de bronze, mas também utilizavam a semente do cacau como uma forma de moeda. O principal objeto de venda era o milho e a batata. Também costumavam domesticar perus e abelhas, inclusive a abelha fazia parte da alimentação dos maias. Também eles possuíam práticas de caça e de pesca. Eles possuíam uma religião politeísta, acreditavam em vários deuses. E os deuses tinham ligação com a natureza. Eram deuses terrenos, eles não tinham uma noção, assim como nós cristãos, de céu e inferno. Para eles, as divindades habitavam aqui na Terra junto com os humanos. Existiam dois principais deuses, Tepeu e Cucuclã, que na verdade para eles esses dois deuses haviam criado o mundo, o universo e os seres humanos. E os seres humanos teriam sido criados para adorarem os deuses. E de acordo com a mitologia maia, eles criaram os humanos a partir do milho. Aí então que vem a relação tão forte entre os maias e o milho. Existem muitas especulações sobre o final da civilização maia.
possíveis desastres naturais e também mudanças climáticas, principalmente no século 8 e 9, causando seca e escassez de recursos, que levaram as cidades-estados a entrarem em guerras, causando então fome e epidemias. E agora que vocês já tiveram uma introdução sobre a história e sobre a organização social dessa civilização, vamos para a parte mais legal, vamos falar sobre arte. E a arte maia é uma forma de expressão social, política e ideológica mais avançada entre todos os povos das civilizações pré-colombianas. Só para vocês terem uma noção, no auge dessa civilização, eles chegaram a ter mais de 2 milhões de habitantes. Era a região mais ou menos onde atualmente fica México, Honduras e Guatemala. Assim como acontecia no Egito Antigo, a escrita maia ela possuía símbolos e figuras, que era chamada de escrita hieróglifa. Ela servia para várias funções, para narrar fatos importantes, para registrar datas importantes e também com funções de contabilidade. Como eu disse no início do vídeo, a civilização maia foi considerada os intelectuais do Novo Mundo. Eles possuíam várias habilidades e tinham várias ciências desenvolvidas. Por conta disso, alguns escritores e historiadores chegam a comparar o auge dessa civilização com o auge da civilização grega, por exemplo, no qual eles desenvolveram várias ciências como a filosofia, a política, a medicina, sendo que aqui na América os maias tiveram a mesma importância que os gregos tiveram lá na Europa. Podemos dividi-la então em 3 períodos: a pré-maia, o Antigo Império e o Novo Império. O período pré-maia, que durou aproximadamente de 3000 a.C. até 317 d.C., que foi quando iniciou na América Central um notável crescimento populacional, que foi movido pelo aumento significativo da produção de milho. Já o Antigo Império, que durou de 317 a 987, foi um período em que as cidades maias formaram um estado centralizado, sendo governado por um monarca quase divino. O Novo Império, de 987 a 1697, essas cidades reconquistaram a independência e voltaram a formar as cidades-estado, sem perder a cultura comum do povo maia. Para essa civilização, a arquitetura também era uma forma de expressão artística. Só que nós temos uma diferença muito grande entre os edifícios que eram feitos com caráter cerimonial e os edifícios que eram feitos, por exemplo, para população, para habitação populacional. Então, esses prédios que eram feitos, públicos, com o intuito de adoração aos deuses, tinham uma estrutura muito bem elaborada, tinha um formato piramidal, uma base feita com pedras, depois eles iam subindo com outros materiais, mas a população em geral morava em casas feitas de barro propriamente dito. Do lado de fora desses palácios e dessas pirâmides que tinham várias funções diferentes, nós temos um caráter decorativo muito grande. A escultura fazia parte desse caráter. Nós temos uma influência muito grande da civilização olmeca e alguns traços muito parecidos com a arquitetura egípcia. Na arquitetura, os maias são responsáveis pela criação das chamadas falsas abóbadas, que eram utilizadas para cobrir corredores, quartos e jazidos. Todos os monumentos, como templos e palácios, eram muito decorados. Eles têm horror a espaços vazios. Em geral, ornamentos e hieróglifos envolvem personagens representados e são compostas segundo o elevado sentido de simetria. Temos como principais exemplos de construções maia o Palácio do Governador em Uxmal, México, os templos, edifícios e estruturas monumentais das cidades de Copán, em Honduras, e Tikal, Guatemala, estão entre as principais ruínas maias. A escultura maia estava subordinada à arquitetura, ou seja, ela fazia parte da estrutura e da decoração. Geralmente narrava coisas importantes e também descrevia a cultura dessa civilização. E os materiais mais utilizados eram pedra, estuque e madeira. Eles também costumavam colocar ao ar livre algumas colunas que tinham relevos comemorativos. Algumas dessas colunas foram encontradas nos sítios arqueológicos de Honduras e Guatemala.
Eles faziam também entalhes em madeira e eram consideradas como as expressões artísticas mais belas da era clássica da civilização maia. E entre a produção dessa civilização, não podemos esquecer também da cerâmica e dos murais. Algumas esculturas tinham caráter religioso. No Templo das Máscaras, que era uma construção de caráter cerimonial funerário, foram encontradas algumas esculturas que tinham ligação com os deuses do sol. E a configuração arquitetônica do Templo das Máscaras é a seguinte. Ela fica a oeste da grande praça de Tikal, que era a antiga cidade maia, tem altura de 38 metros e um formato piramidal, com 4 plataformas, uma escada que vai da base ao topo e escadas de serviço nas laterais. 3/4 do santuário superior e na decoração exterior destacam-se estrelas como altares. No sítio arqueológico de Guatemala foram encontradas algumas máscaras que foram dedicadas ao deus Sol. Elas foram feitas de gesso ou de jade. O interessante é que o jade, a pedra jade, era muito importante para essa civilização. Mais importante até mesmo que o ouro. Para vocês terem uma noção, o rei chegava a utilizar a jade como dentes postiços. E a máscara fúnebre, que era utilizada no corpo do rei quando ele era enterrado, era feita também desse componente. E as estátuas de Tikal, que eram feitas em jade, eram colocadas tanto do lado de fora quanto do lado de dentro dos túmulos. E eles acreditavam que ela facilitava ou favorecia uma boa passagem do morto para o país dos mortos. Uma das esculturas mais conhecidas dessa civilização é a máscara mortuária do rei Pakal. O governante do antigo estado de Bacal, no México, foi encontrado por arqueólogos usando a máscara de jade e adornada com joias, como braceletes, anéis e um volumoso colar. E o sistema de escrita maia foi uma das áreas de conhecimento mais desenvolvidas em todas as civilizações pré-colombianas. Chegaram a ter mais de 1000 caracteres e unia as funções tanto fonéticas quanto simbólicas. E a escrita também servia como uma forma de hierarquização. Somente a elite tinha acesso a esse tipo de conhecimento. Eles costumavam registrar a escrita em materiais como pedra e cerâmica, mas também chegaram a fabricar um tipo de papel utilizando resina e cal. Vários livros e códices foram fabricados por essa civilização. Eles costumavam registrar sobre a cultura, sobre os costumes, sobre os hábitos, sobre as divindades, ou seja, eles descreviam as civilizações nesses livros que eles costumavam fazer. Então esses livros e esses códices, eles narravam, eles contavam fatos importantes sobre a civilização maia. Então era um registro muito importante para o conhecimento dessa civilização que já não existia mais enquanto organização quando os espanhóis chegaram. Porém, quando eles chegaram até aqui, eles tiveram acesso a esses livros, mas não se interessaram muito em guardar. Eles até tiveram assim uma noção de como era grande, como era evoluída essa civilização, já que existiam alguns descendentes que sabiam decifrar e ler esses livros e auxiliaram os espanhóis quanto a isso, mas eles decidiram não guardar esse tipo de registro histórico. E foi assim que o bispo Diego de Landa, em julho de 1562, ordenou que se destruíssem todos esses registros. Na verdade, eles tinham aquela visão clássica europeia de que os outros povos eram bárbaros ou mal desenvolvidos, não tão desenvolvidos quanto eles. Além disso, o bispo acreditava na superioridade e na verdade absoluta do cristianismo. Isso veio acentuar a questão da discriminação, já que os povos, antes da chegada dos espanhóis, eles eram politeístas, ou seja, não seguiam a fé cristã. Então eles meio que se viram também ameaçados quanto a isso. E por conta desse fato, existem apenas 3 códices atualmente. E a autenticidade deles já foi comprovada. São eles: o Códice de Dresden, que também é conhecido como Codex Dresdensis, possui 74 páginas e mede 3,56 metros.
o Madrid Codex, também conhecido como Trocortesianus Codex, que possui 112 páginas e mede 6,82 metros. E por último, o Paris Codex, que também é conhecido como Parisianus Codex, possui 22 páginas e mede 1,45 m. E os maias possuíam um conhecimento muito vasto de astronomia. Eles já observavam os astros, eles inclusive contavam o tempo a partir dessa observação. Para vocês terem noção, eles dividiam o tempo em meses que possuíam 29 dias, dando exatamente um ano de 365 dias. Eles tinham uma noção ou uma contagem do tempo de forma cíclica, ou seja, para eles o tempo tinha começo, meio e fim. Aí que nós temos a questão do calendário maia, que foi encontrado e que disseram em 2012 que o calendário afirmava que o mundo iria acabar naquele ano, em 2012. Na verdade, os calendários maias, eles são cíclicos. Então aquele final não marca, por exemplo, o fim do mundo, mas sim o fim de uma era. Essa contagem cíclica também fez parte de outras civilizações, como os pagãos, por exemplo. Os vikings tinham uma contagem de tempo muito parecida, de forma cíclica, com começo, meio, fim e recomeço. Eles possuíam 2 calendários, e juntando esses 2 calendários, gera um ciclo que era marcado a cada 52 anos. Esses calendários eram complexos e eram utilizados para funções diferentes, funções administrativas, funções religiosas, entre outras. Acredita-se que eles tinham esse vasto conhecimento da astronomia também por conta do conhecimento matemático. Por isso que eles podiam calcular ou contar o tempo de formas diferentes, mesmo assim, mais ou menos muito próximo à nossa contagem do tempo. Então, por exemplo, o ano deles tinha 365 dias, próximo do nosso, que também tem essa mesma quantidade de dias, mas nós temos o ano bissexto, por conta de alguns segundos que tem ali de diferença na rotação da Terra, e que gera um dia a mais a cada 4 anos. E alguns estudiosos também afirmam que os maias foram os responsáveis pela descoberta do número 0. Não podemos esquecer que essa civilização também se desenvolveu na área da ciência. Eles tinham um amplo conhecimento, por isso que eles passavam por várias etapas, desde descrever a doença até o tratamento que era utilizado. Usavam muitos medicamentos à base de ervas naturais, utilizavam muito alucinógenos, faziam uso de banhos e também de sangrias. O interessante é que o mais certo para nós, enquanto americanos também, seria começar os estudos das civilizações antigas pelas civilizações pré-colombianas, já que tudo isso, essa grande história, faz parte da nossa história também. Mas nós temos na nossa educação uma visão europeia ainda da construção da cultura, da história do mundo, das civilizações. Por isso que, infelizmente, se valoriza mais o estudo das civilizações como Egito, Grécia e Roma do que das civilizações pré-colombianas, que fazem parte diretamente da nossa própria história. E pelo tamanho desse vídeo já deu para ter uma noção de quanto a civilização foi importante para a construção do conhecimento do mundo inteiro. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele like e compartilha nas redes sociais. Um grande beijo!